crianças saídos e vão se acomodando, aleluias, e vamos ter reverência para ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus, boa noite, amada igreja, paz do Senhor com todos os irmãos. Com alegria recebi um convite pela segunda vez, até a Sandra, está cuidando das crianças. Pela segunda vez, a primeira vez, a gente não pudemos atender ao pedido dela, mas o Senhor aprove ao Senhor que estivéssemos aqui esta noite para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Pastor José Carlos, obrigada por confiar um pouco da tua igreja, sem nem me conhecer. Mas o pastor Vilmar, quando ele me ligou, falou: pastor José Carlos, esposo da irmã Sandra, ele nos falou, e eu trago um abraço do pastor Vilmar para a igreja. E hoje está comigo a minha irmã mais velha, está também comigo meu esposo, Oswaldo. E com muita alegria, irmãos, estamos aqui na casa do Senhor para partilharmos da palavra dele. Conheço o irmão aqui, o irmão Madalena e as meninas, tem muito tempo, né, irmã? Quem respondeu com ele? A Sandra ligou, ele vai falar de nada aqui, eu me assustei agora. Me assustei. Tem muito tempo, mas o tempo, ele é tão bom com a gente, né? Que a gente ouviu, a gente vai ficar aqui falando: o quê? Dessa idade? O quê? Eu não acredito. Ali quem olha passando e fala que é a avó. Mas graças a Deus, né? São muito tempo, e a verdadeira amizade é assim. Pode passar anos sem a gente se ver. Quando a gente se vê, uma alegria, né? O Senhor abençoe a palavra. Queremos hoje culto da família. Quer dizer, o pastor e Sandra. A nossa igreja, a esposa do pastor é pastor. Eu não sei aqui, mas acaba sendo, né? Porque auxiliar o pastor. E a igreja é linda, pastor. E quando eu falo linda, não é só aparência, assim, muito iluminada, muito linda. A igreja é linda. Tinha uma pequenininha aqui que eu estou encantada com elas. Uma pequenininha que está com você. Quem que é a mãe dela? É sua filha. Eu quase que eu falei assim: eu vou levar ela para casa. Que linda ela. Ela chegou aqui orando, interagindo, participando. Que linda ela. Fica aí o convite no ar, viu? Eu levar ela para casa. Linda mocidade. Eu preciso dizer aos jovens desta igreja: vocês são lindos. As mulheres louvando. Não, todo mundo lindo. A igreja é linda, pastor. A igreja é linda, viu? E a palavra do Senhor hoje nos fala a respeito de família. Sandra, o que vai ser família? Fala sobre família. Eu amei falando sobre família. Eu quero que a igreja abra com a Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o número 16. E o versículo de número 31. Atos 16, 31. Aleluia. Eu estou maravilhada. A igreja é linda, linda, linda. Cheia do Espírito Santo de Deus, isso é importante. 16:31 diz assim a palavra do Senhor: e disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Vamos ler junto, irmãos? E disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pode sentar, irmãos. Que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, fale ao teu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Irmãos, falando rapidinho a meu respeito, eu sou quadrangular.
crente da igreja quadrangular. Me batizei com 12 anos de idade. Na igreja, eu fui presidente de jovens. Na igreja, servindo ao Senhor como professora das crianças, como líder de jovens. Fui líder de jovens por 4 anos e depois, quando casei com o Oswaldo, nós fomos mais 2 anos, se eu não estou enganada. Fomos líderes de jovens, então, por 6 anos. Lá conheci meu esposo, lá casei. Em janeiro já vou fazer 30 anos de casada. Vocês imaginam quanto tempo de quadrangular? Estamos com o pastor lá. No tempo que ele está lá, se eu não estou enganada, vai ter 35 anos que o pastor Mário está com a gente, está na igreja. E assim, eu tenho muito que louvar ao Senhor, tenho muito que agradecer ao Senhor. E nessa minha trajetória de servo de Deus, eu e Val, e eu tenho mais uma irmã, que depois o Senhor nos deu mais uma irmã, então nós somos 4. Todo mundo servindo ao Senhor. Meu pai é vivo, ele tem 83 anos, minha mãe fez 80, agora em julho. Ainda temos minha sogra 83 anos. Então tá, todo mundo pensando. E falar sobre família, irmãos, nos alegra muito. Nós temos filhos só espirituais, tá? O Senhor aprovou, o Senhor não nos dá filhos, mas amém. E falar sobre família, eu fiz uma pesquisa rápida que me chamou a atenção pelo significado em hebraico, chamado Bet, B-E, com acentinho de chapéuzinho e a letra T, que significa casa do Pai. Casa do Pai. Então, o sentido da palavra família vem de uma casa patriarcal. Casa do Pai. Casa do nosso Pai. Aleluia. Nosso Pai Celestial. Nas nossas homenagens aqui hoje, prestadas aos pais, alguém falou a respeito disso. Cadê o irmãozinho moreninho que falou para mim? O João Gabriel, o anjo, parece um anjo, meu irmão, parece um anjo. E ele falou a respeito disso. Tivemos a outra irmã Goiânia que falou, a irmã do departamento de mulheres, falou a respeito do Pai Celestial, o Pai de todos. Então hoje, irmãos, o Pai de todos, o nosso Pai Celestial, quer nos chamar a dar umas diretrizes a respeito de família para todos nós. Não há dúvida, meus irmãos, que a família é bênção de Deus. E de que é um lugar de aprendizado. Como aprendemos com a nossa família? Eu costumo dizer que existe a família ideal, que todo mundo idealiza, e que também tem a família real. É aquela família que a gente idealizou, mas é a família que o Senhor nos deu. É ali que a gente aprende com as dificuldades, é ali que a gente aprende com os defeitos um do outro. É ali que a gente aprende por fé, com união, se fortalece através da fé, da união e do amor. A maior prova de amor pela nossa família, sabe qual é? É crer no Senhor Jesus Cristo. É crer no Senhor Jesus Cristo. Crer em Jesus é de graça. Alguém paga para crer em Jesus. Crer em Jesus é pela graça. A Bíblia fala que é pela graça que nós somos salvos. E isso é mediante a fé. Não vem de nós. É dom de Deus.
reino de Deus. Vocês não imaginam a alegria que eu recebi a palavra do pastor dizendo: olha, pastor, sou pastor titular aqui, cheguei um pouquinho atrasado, mas já tinha alguém, pastor. Já tinha alguém para liderar, já tinha alguém chamando os irmãos, vamos cultuar ao Senhor. E eu imagino que a alegria maior de um pastor é ver que a tua igreja está crescendo em números, é bênção, mas crescendo em responsabilidade com o reino de Deus. Responsabilidade com o reino. Aleluia! Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É chamar para si a responsabilidade. O profeta Isaías, quando ouviu o chamado, aqui eu enviarei da parte de Deus, e quem há de ir? Ele chamou para si. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Crendo no Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente pensando em comemoração do Dia dos Pais. E quem sabe hoje o Senhor, pela tua palavra, irmão, sempre, porque essa palavra aqui, olha, ela não volta para o Senhor vazia. Ela cumpre tudo aquilo que lhe apraz. Então, apraz ou aprove ao Senhor estarmos aqui nesta noite. O pastor dizia que a igreja está meio vazia, hoje é Dia dos Pais. Mas olha aí, pastor, para sua surpresa, os irmãos estão aqui porque aprova ao Senhor te trazer aqui esta noite para ouvir a tua palavra, que dá diretriz para as nossas vidas, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então, irmãos, aprova ao Senhor hoje, Dia dos Pais, os homens que aqui estão, para provar o amor ao Senhor e o amor pela tua família, homens. Quantas vezes a gente ouve, e a maioria das vezes as igrejas estão cheias, então tem mania de mulheres do que de homens. Muitas vezes, aqui eu estou notando que está empate. Glória a Deus. E o Senhor nos leva a meditar, principalmente os homens, quando o irmãozinho último aqui que louvou, cadê ele? O guitarrista, o violonista. Está cuidando de menino também? Olha, e outra novidade, meu Deus, que igreja linda! É um irmão cuidando de crianças no ministério infantil, que lindo! Glória a Deus por isso. E aí, irmãos, exemplo. Falaram de exemplo. O João falou de exemplo. A Bíblia fala, irmãos, que houve um exemplo forte. É um homem chamado Noé. Noé teve uma responsabilidade grande no plano de Deus para a humanidade. E provavelmente a sua família acreditava piamente ou seguia à risca todos os ensinamentos de Noé, porque Noé era um exemplo, um homem de Deus ali no meio do teu lar. Quando o Senhor te chamou para um grande projeto que mudaria, ou de que teria um impacto muito grande para a humanidade, a família de Noé estava com ele. Sonhou com ele. Esteve ao lado dele o tempo todo. Enquanto todos à sua volta diziam: ele está louco, perdeu o juízo, está gaga, ou alguma coisa nesse sentido. Mas a família de Noé estava com ele. Entendem isso, irmãos? A família de Noé estava com ele. Eu abro um parênteses, não chamando a atenção dos irmãos, mas é que faz parte da ministração da palavra do Senhor. A tua família ouve. Senhor, Deus está contigo. Nos teus projetos, no teu chamado diante de Deus, a tua família está contigo. A família de Noé estava com ele. E o resultado disso, então, sabe o que foi? A família de Noé foi salva. Glória a Deus.
Fui salva. Eu costumo dizer, irmãos, igreja, que um exemplo com palavras convence, mas o exemplo, testemunho, arrasta multidões. Arrasta. E essa palavra não vai ser simplesmente para os homens aqui, mas para todos nós. Sejamos exemplo de quem nós estejamos, onde colocamos a planta dos nossos pés. Eu sou servo de Deus, eu sou serva de Deus, nada muda. O ambiente onde eu estou, nada muda. Onde quer que eu for, eu sou servo de Deus, nada muda. Não podem, nada pode me contaminar. O meu testemunho não pode contaminar, nada muda, independente de onde eu estiver. Eu sou serva de Deus e nada muda, nada. A última canção, a canção que os homens louvaram aqui. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Me ajuda? A igreja só cresceu. Quanto mais tem dificuldade, a igreja tem que crescer. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal, porque a palavra é um repertor de glória. Glória. Irmãos, o que a palavra do Senhor nos diz no texto de onde eu tirei o versículo para iniciar essa palavra, que nós lemos em Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O contexto que tem esse versículo aqui no meio fala de um exemplo de um homem que teve um encontro com o Senhor Jesus, chamado Saulo, que teve o seu nome mudado quando ele teve um encontro sincero com o Senhor Jesus. No momento em que ele teve uma visão da parte do Senhor, que aparecia para ele um varão e dizia: passa a Macedônia, passa a Macedônia. Essa palavra que o Senhor deu em sonho para Paulo, falando: passa a Macedônia, nos ajuda. Ajuda-nos. Irmãos, tem muitos carecendo de ajuda por aí. Depois da visão, Paulo foi guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Foi levado, irmãos, a um lugar que culminou, depois da ação de Deus, culminou com a prisão de Paulo e Silas. Dificuldade. Foram confrontados ali. O plano do Senhor prevaleceu, porque tinha alguém necessitando de ajuda. Paulo e Silas como instrumento do Senhor, sem dúvida alguma, deram ouvido à voz do Todo-Poderoso. E aí, o que aconteceu? Tinha uma mulher que estava com eles, a palavra era boa, vindo do Senhor, e essa mulher com espírito de adivinhação, onde eles iam, estavam, aquilo ali atraía aquela mulher, chegou um ponto em que Paulo falou assim: não, está errado esse negócio, esses homens, olha aí, esses homens são homens de Deus, esses homens estão cheios do Espírito Santo, e ele falou: mas é adivinhação. Pôs a mão na cabeça dela, expulsou aquele espírito de adivinhação, e acontece que aquilo ali causou um reboliço naquele lugar. Por quê? Porque o senhor daquela mulher que ganhava dinheiro através das adivinhações ficou sendo que ele queria ser aquela reina. Mas era plano de Deus aquilo tudo acontecer. Essa palavra eu dirijo especialmente aos homens agora. Eu falei isso na minha igreja, vou voltar a repetir aqui, porque aqui o Senhor nos dá muita direção.
Há uns dias atrás eu estava numa loja, Riachuelo, lá no centro da cidade. Chegou uma jovem, cara, vocês aqui. E falou para mim assim: eu posso orar por você? Evidentemente, eu aceitei a oração, ela não impôs as mãos sobre mim, não. Ela só perguntou se eu queria oração, eu disse que sim. E aí eu fechei os olhos, ela fechou os olhos, ela fez uma oração, eu prestei bastante atenção no que ela dizia, ela abençoou minha vida. Abençoou minha vida física, material, espiritual. Eu achei aquilo tão lindo. Eu disse para ela: eu posso te dar um abraço? Eu a abracei. E aí ela foi e pediu, perguntou para alguém que estava do meu lado: eu posso falar com você? Ela disse: não, estou com um pouquinho de pressa. Mas aquilo ali não a desmotivou. Perguntou para ela: ela continuou orando por quem aceitava a oração. Irmãos, foi em praça pública. A gente não estava em praça pública, a gente estava num local público, uma loja de departamentos onde muitas pessoas passam por ali. Mas eu disse: por que não? Por que não aceitar uma oração? E aí ela falou: aquela atitude daquela jovem, irmãos, mudou todo o meu conceito. A quem enviarei, o Senhor diz na tua palavra: quem há de ir por nós, Senhor, eis que vive. Me envia, Senhor, tem alguém precisando de ajuda, tem alguém. E aí, irmãos, coincidentemente ou não, mas eu creio que não foi coincidência, que foi algo da parte de Deus, me mandar um vídeo na mesma semana, onde um jovem como vocês, uma jovem, lá nos Estados Unidos, chegou com uma mulher no supermercado e perguntou para ela: eu posso orar por você? E a mulher disse: pode. Quando ela estendeu a mão, ela não tocou na mulher, ela estendeu a mão e começou a orar naquele vídeo. Aquela mulher foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e começou a falar: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. E acontece, irmãos, que aquela mulher não era uma mulher assim como eu, como você, ela tinha limitação. Ela estava numa cadeira de rodas, aleluia. E ela disse: glória a Jesus, e foi dando glória a Jesus, e de repente ela estava em pé, dizendo glórias a Jesus. E eu digo glórias a Jesus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Glória a Jesus. A quem enviarei? O Senhor está dizendo: quem há de ir por nós? Quem de nós hoje ousaríamos levantar a nossa mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu não quero, Senhor, estar limitado a quatro paredes, Senhor, eu não quero limitar o teu poder é limitado, envia-me a mim. Tem alguém precisando da minha oração, tem alguém precisando do meu abraço, tem alguém precisando da minha atitude. E o Senhor, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Ele é o mesmo que age aqui no Brasil, Ele age em toda a América Central, América de todo a canto. E como Ele fala: olha, e de por todo mundo. Lembra o Evangelho da Graça? Algo de Senhor, ensina aqui, Senhor. Me envia. Se é para Macedônia que eu tenho que ir, eu vou passar lá. Porque tem alguém precisando. E não foi fácil o caminho. Não foi. E ele foi. E foi por onde ele passava, ele levava a palavra de Deus. Porque essa palavra, o Senhor diz que é poder. Poder de Deus. Essa palavra é poder de Deus para alcançar o perdido, para curar o enfermo, para levantar o paralítico, para dar visão ao cego. Mas isso foi no passado. Não, Ele é o mesmo. Ele não mudou. A igreja vem. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipa as trevas, destruindo o mal, curando, libertando. A igreja precisa ir. Aí Paulo foi, expulsou o demônio daquela mulher.
humilhado no coração, e louvando a Deus, e glorificando o Senhor, e cheio de Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, a volta da meia-noite, toda a igreja conhece a história. Por volta da meia-noite houve um grande terremoto, uma manifestação do poder de Deus. Um terremoto abalou aquele lugar. Um terremoto, um reboliço abalou aquele lugar. E eu creio, irmãos, que durante aquela situação que eu falei para vocês no vídeo que eu recebi, enquanto aquela mulher cheia do Espírito Santo, aquela jovem continuou orando por ela, que ela se levantou da cadeira e saiu glorificando o nome do Senhor, irmãos. Imagina o que isso causou ali naquele lugar, naquela cidade, naquele país. E as cadeias caíram. E a jovem dizia depois do vídeo, foi simplesmente orar e crer no poder do Senhor. E somos nós, irmãos. A nossa oração, irmãos, não é poderosa. Poderoso é quem responde a nossa oração. Glória a Deus. E aí, meus queridos, quando o terremoto aconteceu, as cadeiras começaram a cair. E o carcereiro, eles tiraram o próprio vida. E Paulo diz: não faças mal. Não faças mal. Não te faças mal. Nós estamos todos aqui. E a Bíblia diz que tremendo, se prostrou diante do homem de Deus e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha o cumprimento aí da revelação de Deus. Quem estava precisando de ajuda era aquele carcereiro. Eu estou aqui, Paulo disse, estamos todos aqui. O que eu preciso fazer para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz que aqueles que encarceraram Paulo e Silas receberam ou mandaram alguém falando: vai lá e solta aqueles homens. Solta eles. Aí chegou o carcereiro para ele e falou assim: não, mandaram aquele homem que eu preciso soltar. Eu falei: não. Precisamos de uma retratação. E aí chegaram, retrataram, se desculparam, o carcereiro levou-os para casa, apresentou-os a sua família e a salvação chegou. A salvação chegou naquele lugar. E aí, meus queridos, o que acontece? A família foi levada à casa do O nosso Pai Celestial é aquele que